A inteligência artificial chegou de vez ao judiciário, onde a tecnologia passa a compor cada vez mais o universo jurisdicional. Quais são os desafios jurídicos? A medida ajuda a desafogar os tribunais, agilizando decisões? Como fica a segurança jurídica? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Wilson Almeida Benevides. Ele é magistrado há 22 anos e já passou por 4 comarcas: Porteirinha, Ituiutaba, Visconde do Rio Branco e Belo Horizonte, onde está há 17 anos, dos quais 3 como desembargador. É também professor de Direito Processual na PUC Minas e na Uni Horizontes. Foi superintendente de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e presidiu por 4 anos o Comitê Gestor Nacional do PJE, o Processo Judicial Eletrônico, do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. É também presidente do Instituto IDEA, que é integrado por professores, juízes e advogados que debatem e discutem a inteligência artificial aplicada ao direito. Doutor Wilson Benevides, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez. Não é isso? Prazer é meu. Bom, nós temos também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito Dom Helder Câmara me ajudarão a entrevistá-lo. E o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Benevides, começando a nossa questão aqui, abrindo o nosso debate sobre a inteligência artificial. O que vem a ser a inteligência artificial e como é que ela pode ser aplicada ao direito, ao judiciário? Esse tema é um tema, vamos dizer assim, essa expressão inteligência artificial é uma expressão que tem múltiplas interpretações, né? Para nós do judiciário é uma novidade muito grande porque não havia dados dos processos em meio eletrônico até muito pouco tempo atrás. Com esse fenômeno da informatização dos processos, e o nosso tribunal em Minas está chegando a 40% dos processos em meio eletrônico e todos que os processos que chegarem agora serão por meio eletrônico, esses dados em meio eletrônico eles permitem um processamento por softwares inteligentes. É o que chamam de robôs também? Robôs e outros softwares que dão resposta. É o Big Data Analytics, que analisa um volume de dados muito grande e consegue fazer sugestões a respeito daqueles dados. Tendências, apontamentos, etc. Então, sugere até decisões também. Sugere decisões, sugere se há qual o risco para a demanda, se é viável, se não é. Esses computadores, agora estando os dados em meio eletrônico, eles têm essa capacidade de processamento muito evoluída. Quer dizer que uma ação judicial, a demanda judicial, um conflito judicial pode ser resolvido, por exemplo, por um robô nesse caso? Ele ser resolvido pelo robô acho que ainda vamos demorar um tempo para chegar nesse ponto, se chegarmos. Porque o que acontece com esses softwares? Eu posso fazer uma análise de uma grande massa de dados, um grande volume de dados, dizer que naquelas circunstâncias a tendência é que eu possa ter um julgamento numa determinada faixa de ou totalmente procedente, totalmente improcedente, e vai estreitando ali conforme os critérios que eu dei para a máquina me responder isso. O que acontece é que a máquina nunca terá conceitos éticos e morais. Eu posso aumentar muito a previsibilidade do julgamento, mas eu nunca posso dizer que a máquina vá decidir por mim. Ela pode até me sugerir hipóteses de julgamento dentro de conceitos previamente formatados. Mas a decisão final ainda será do ser humano ainda, é aquela distinção que é entre o que é o objetivo, que a máquina faz muito bem, sim, e o subjetivo, que tem que ser visto com o olhar, né, humano de um profissional eticamente formado. Né? Sim? Exatamente. Esse ambiente, ele recebe agora alguns ingredientes, vamos dizer assim. Ele recebe o ingrediente dos precedentes, que também é uma novidade no Código de 2015. Nós temos alguns precedentes obrigatórios, então a máquina vai apontar imediatamente. Esse assunto é um assunto que está submetido a um precedente obrigatório. Ela faz a distinção. Então, os tribunais têm investido muito nesse tipo de aplicação, e nisso aí a gente ganha muito tempo e evolui muito. Mas chegar ao ponto final e dizer, olha, se o processo vai ser julgado por um computador, eu acho que isso não vai acontecer, e se acontecer, é num futuro muito distante ainda. E a máquina, no caso, os robôs, esse processo de informatização, eles estão também já preparados, estão carregados com a legislação, jurisprudência, tudo isso é observado também, eles fazem um filtro geral disso, né? Exatamente. O que possibilita esse mundo
é exatamente o fato de eu ter agora os dados de quase todos os tribunais do país, do Brasil, e alguns até do exterior, em meio eletrônico. O problema é o seguinte, apesar de estar em e-mail eletrônico, o país não cuidou. Nós estamos agora preocupados, muito recente, de agosto agora, a Lei de Proteção dos Dados Pessoais, não cuidamos ainda de regulamentar com mais profundidade o direito ao esquecimento e outras questões relacionadas ao uso de dados. Então, o que é o que eu sempre tenho dito é que devemos sim disponibilizar os dados do judiciário, todos no banco de dados público, mas de forma anônima, anonimizado. E a Lei de Dados Pessoais trouxe essa possibilidade agora. Não é considerado dado pessoal que dado anonimizado. Então, assim, a gente sabe que teve um processo, que o pedido foi aquele determinado pedido, que a resposta do judiciário foi nesse sentido, mas eu não sei quem pediu e nem em face de quem se pediu. Não se trata de pessoas, mas sim de coisas objetivas. Eu sei que esse processo demorou tanto tempo, eu sei que tem precedente a respeito disso, e isso é importante para a comunidade jurídica conhecer. É com base nessas informações básicas que eu teria uma resposta se aquele tipo de ação tem possibilidade ou não de vingar. Ou seja, entra na máquina só depois que vira um processo judicial, quando todas, digamos assim, todos os fatores forem examinados, todas as orientações forem dadas. Exatamente. Eu não posso hoje, o processo é público no Brasil, vamos dizer assim, a Constituição ela diz que todo processo é público, salvo aqueles casos específicos em que ela, ou para proteger o interesse público ou para proteger a intimidade. Então, para evitar essa discussão, essa base de dados que vai para estudo, ela deve ser uma base de dados anônima, não se pode identificar quem está demandando, para que isso também não se torne perseguição a certo tipo de empresa ou certas pessoas, ou que isso tenha outra finalidade. A finalidade é estudo, é pesquisa. A comunidade jurídica hoje quer estudar, quer pesquisar, e existe uma ciência hoje dentro dessa comunidade que chama jurimetria. Eu preciso de saber por hipótese, né, das câmaras de direito público do tribunal, da primeira até a 8ª, depois a 19ª. Eu gostaria muito de saber uma pergunta, como que essas câmaras fazem a leitura de determinado tema? Eu hoje não consigo fazer isso se eu não for o próprio tribunal, porque esse dado ele não é liberado para o mundo, para a comunidade jurídica. O que a gente defende é que seja liberado de forma anônima. Perfeito. Doutor Benevides, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente qual tem sido a influência desse uso da tecnologia da informação para agilizar a prestação jurisdicional e até mesmo dar segurança jurídica a esses conflitos, né, que chegam ao judiciário. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a tecnologia da informação, a inteligência artificial aplicada ao direito e ao judiciário. O nosso entrevistado é o desembargador Wilson Almeida Benevides, que é magistrado há 22 anos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Benevides, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito do alcance, da influência do uso aí da inteligência artificial na questão da prestação jurisdicional, se agilizou, se melhorou, se padronizou, se a resposta ficou mais, digamos assim, mais constante? Melhorou muito, melhorou enormemente. Hoje a rotina do advogado, do juiz, até do serventuário é uma rotina muito diferente da rotina de 5 anos atrás. Do ponto de vista da produtividade, aumentou enormemente. Aquele serviço burocrático de secretaria, com o processo eletrônico, ele diminuiu enormemente, porque o computador passou a fazer tarefas que normalmente ficava a cargo de uma das partes, ou do serventuário, ou do próprio magistrado. Mas o processo entra no judiciário, ele tem que ser classificado, distribuído. Isso também vai ser feito pelo computador? Isso tudo é feito pelo computador. Primeiro, o advogado já não precisa mais de ir ao fórum para distribuir o processo, ele distribui do computador do escritório dele. Essa é uma primeira modificação muito grande. E esse processo ele passa por um processamento interno do tribunal, é distribuído,
e é conferido e vai direto para o gabinete do magistrado para ter o primeiro andamento. Isso ganha-se muito tempo, isso dura hoje 24 horas. Você recebeu um processo agora, se tiver tutela de urgência, de manhã já está na mesa do juiz ou no final da tarde. Então isso ganhou-se muita agilidade. Mas a agilidade que a sociedade espera do judiciário, ela tem, eu imagino, que não seja só uma urgência na solução do caso. Hoje existe, o mundo cobra hoje do judiciário, uma previsibilidade. É usar essa informação para eu tentar imaginar, evidentemente que o resultado de um processo depende das provas que a parte vai produzir, depende de uma série de fatores. Mas considerado o direito isoladamente, eu ter uma certa previsibilidade. Isso é tido, a revista Exame, de algumas edições passadas, ela classifica como um dos fatores primordiais para haver investimento no país. Até a segurança jurídica, né? Segurança jurídica. De que se fizer daquela forma, vai ter um resultado. Exatamente, exatamente. O mundo gostaria muito de conhecer os tribunais. Como o dado está no computador, ele vai conhecer. E esse dado vai ser processado, passa por uma série de algoritmos, inclusive de conferência. Se a parte, por exemplo, entra com um processo e põe uma classe ou um assunto errado, o computador tem condição de dizer, pelo texto, pelas expressões usadas dentro do texto, que dizer que, olha, essa classe assunto, eu te sugiro que reveja isso. Por exemplo, o computador ele vai entrar muito sugerindo as coisas. Aí o processo vai para o juiz. Certamente é onde agora estão todos os esforços dos tribunais, e não é só o Tribunal de Minas, isso está sendo pesquisado. Colocar nos aplicativos, no gabinete do magistrado, inteligência artificial. Então, o processo chega e a ideia é que, ainda não temos isto, e não temos em lugar nenhum, estamos começando a testar isso em vários lugares, é que vem uma sugestão para o magistrado. Eu sugiro que faça dessa forma. Muito bem. Doutor Benevides, eu vou ampliar o nosso debate agora convidando os estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder Câmara, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Há alguma maneira da computação cognitiva auxiliar o trabalho dos servidores nos gabinetes e aumentar a produtividade? Sim, Fabiana. Os investimentos todos hoje são nesse sentido. São no sentido de implementar esses aplicativos de gabinete, de sessões de julgamento e de secretaria com algoritmos inteligentes que façam uma pesquisa e ofertem para os assessores e assistentes uma sugestão de encaminhamento da solução. E essa sugestão vai ser refinada pelo assistente assessor e vai ser encaminhada ao magistrado para dar a palavra final a respeito do assunto. É esse o futuro. No futuro, é possível vislumbrar a substituição dos operadores de direito por uma inteligência artificial? Igor, eu vou te contar uma historinha muito rápida para ajudar a responder sua pergunta. Há muitos anos atrás, um grande filósofo e pensador, Leibniz, ele dizia que se eu desse um problema jurídico, se ele, na época, evidentemente, desse um problema jurídico a 10 pessoas, teríamos 10 soluções diferentes. E naquela época já se discutia muito a segurança jurídica que se pretendia. E nós estamos hoje, ainda, mais de 100 anos depois, lutando para chegar onde Leibniz queria, ali por volta do início de 1900, 1890, por aí. Dificilmente a gente terá a substituição completa do ser humano por uma máquina, porque a máquina, evidentemente, ela pode aprender a fazer as coisas conforme os parâmetros que eu passe, mas ela jamais terá um conceito de moral, de ética, um sentimento de valoração da conduta humana a ponto de poder substituir a atividade do juiz ou do advogado. É verdade que a inteligência artificial poderá trazer a sistematização ou padronização das decisões judiciais? Como esses desafios serão enfrentados? Natália, o CNJ é que tem o papel, a nível nacional, de enfrentar essas questões de padronização no Brasil inteiro. Esse é um problema bastante complexo. Há uma resolução, a Resolução 85 do CNJ, que instituiu os parâmetros para a informatização dos processos eletrônicos, dos processos em meio eletrônico. E o que se espera é que nos próximos anos o CNJ venha a contribuir ainda mais
porque a tecnologia evoluiu, os processos agora já estão a tribunais 100% eletrônicos, com todos os processos semi-eletrônicos, e nós precisamos de fazer uma grande ordenação para que cada tribunal não vire uma ilha isolada e um mundo à parte. É preciso que isso seja feito sob uma orientação nacional. Ok, então agradecer a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder Câmara. Doutor Benevides, só para a gente encerrar esse bloco agora, a questão é que os tribunais precisam dar resposta, o judiciário precisa dar resposta aos mais de 100 milhões de processos que tramitam na justiça. Então essa é uma ferramenta importante para ajudar nesse sentido. Sim, é uma ferramenta fundamental. Essa resposta ela vai ser auxiliada. Hoje, os tribunais estão priorizando alguns investimentos. Só para a gente ter uma noção, o informática hoje já é a primeira cifra de investimento em grande parte dos tribunais do país. Então, os tribunais estão investindo. Isso precisa ficar claro. Tecnologia é algo muito caro, mas tem um retorno bastante, vamos dizer assim, consistente no que diz respeito a aumento de produtividade e outras questões. Isso é comprovado. Os tribunais que não fizerem os investimentos não darão a resposta que a população espera deles. Alguns pontos estão sendo priorizados. Vou dar um exemplo. Como o Código trouxe o sistema de precedentes, então é preciso que os juízes do primeiro grau, e a tendência é que venhamos a ter, nós já temos, só para exemplificar para quem está nos assistindo, mais de 800 temas em análise de precedentes. O que isso significa? Que uma vez firmada a tese, todos os casos semelhantes àqueles serão julgados sob aquela tese. E essa identificação da semelhança entre a tese e o caso, o computador faz muito bem. Então, o que vai acontecer? Esse é um foco de investimento que vai ter um retorno imediato gigantesco. Então, o juiz de primeiro grau, quando ele receber um tema que tem tese, o computador já vai dizer para ele que aquele tema tem tese, deve ser julgado assim. Nos tribunais, a mesma coisa. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco você explicasse para a gente quais são esses processos que têm essa identidade um com o outro, essas repetições no tribunal que podem receber a mesma tese, a mesma solução. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo sobre o alcance da tecnologia da informação, a inteligência artificial sobre o direito judiciário. O nosso entrevistado é o desembargador Wilson Almeida Benevides. Doutor Benevides, deixei para você uma questão no bloco anterior a respeito, então, aí, desse alcance dos processos. O senhor estava dizendo que existem processos que são iguais, repetidos, por exemplo, talvez esses de operadoras de tecnologia, operadoras de telefonia, né, que são mais ou menos semelhantes, casos de cobranças indevidas, enfim, são processos iguais, a solução é sempre a mesma. É possível isso? É, exatamente nesse sentido que as alterações estão sendo feitas, tanto na legislação como nos softwares, né? Há casos no tribunal que são muito repetidos. Há casos, por exemplo, vou citar algo mais palpável, até para não ficar muito hipotético, há casos de servidores públicos que se julgam credores de alguma verba em relação ao Estado. Os servidores do Estado são em um número bastante elevado. 600 mil só em Minas Gerais, só né? em Minas Gerais. Então, para que eu não tenha isso individualizado, o tribunal forma uma tese, se o servidor tem direito ou não àquela verba, e aquela tese é de uso obrigatório. E, a partir daí, todos os processos seguintes serão julgados sob aquele aspecto. Com uma solução só, responde aí a 600 mil demandas. Exatamente. Com relação às operadoras, a gente tem um fato a ser superado, que é a questão da não tarifação do dano moral. O computador pode até fixar um intervalo, sugerir um intervalo, mas ele não vai conseguir fixar uma indenização por dano moral exatamente porque ele não tem o conceito de moral e nem de ética. Mas ele pode dar uma orientação muito segura. E isso pode ser aplicado também, por exemplo, a aquelas questões envolvendo planos econômicos que afetam toda a população. Esses são clássicos. Esse o computador consegue dar uma solução imediata, né? Imediata, com um grau de segurança
próximo a 100%. O senhor falou da responsabilidade do Poder Judiciário. Eu acompanho muito essa discussão de morosidade judicial, enfim, da responsabilidade que o Judiciário tem em dar essas respostas aos mais de 100 milhões de processos que tramitam no país. Mas qual o papel também e a responsabilidade de outros segmentos do sistema de justiça? Porque a gente percebe, acompanha, que existem muitas ações fraudulentas, recursos aí predatórios, enfim, protelatórios também, no sentido de não acontecer, não se chegar à decisão final também. A prova da morosidade, ela tem um fator muito grande ligado à recorribilidade. Vou fazer uma análise muito rápida aqui, mas ela serve para exemplificar. A gente precisa muito de recurso de tecnologia em processo, porque o usuário do serviço do serviço judiciário, ele quer a resposta imediata. Então, quase todos os pedidos hoje, eles têm antecipação de tutela. Ele quer trazer para o início do processo aquilo que só daria ao final. Aquilo é indeferido ou deferido e aí já tem um outro recurso. Aquilo no tribunal é deferido ou indeferido, tem outro recurso. Então, não acaba nunca, né? Não acaba nunca. A gente tem que ter... da nossa, vamos dizer assim, da nossa índole esse tipo de procedimento. Nós não conformamos com aquilo, precisa ser revisto, etc. Mudar isso é muito difícil. Então, o que eu acho que pode ser uma solução boa? É que tenha, na informatização, uma solução mais rápida. Isso, limitar o número de recursos seria o desejável. Há um problema mestre também, muito grave que a gente sofre. Próximo de 80% da demanda está nos tribunais de justiça. Mas a legislação relativa a essas demandas é a legislação federal, porque o Brasil não era para ser assim, né? Quando o Rui Barbosa copiou lá a Constituição Americana em 1891, era para o Estado ter ampla liberdade. Com o tempo, em 1934, toda a legislação foi para a União. O 22 da Constituição hoje traz a competência legislativa da União, é gigantesca. Então, a palavra final sobre a interpretação daquela norma de direito cabe sempre ao STJ. Em tese. Então, a gente, com esse modelo de precedentes, os tribunais aplicarem os precedentes da legislação federal, a gente vai ganhar uma velocidade muito grande na solução. E isso, com o uso da tecnologia, os próximos 5 anos vão ser uns 5 anos de resgate do judiciário junto à sociedade. Não saltem, porque né? Esses dois ingredientes vão realmente apresentar uma resposta rápida e satisfatória. Doutor Benevides, para a gente encerrar o nosso programa, gostaria que o senhor fizesse, então, a indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário. O que o senhor trouxe para nós, por favor? A última vez eu indiquei do George Orwell a Revolução dos Bichos, que eu continuo indicando, mas eu indico a segunda obra dele, que é o 1984, que está ligado com... Tem alguma relação com a tecnologia da informação? Relacionado com a tecnologia da informação, né? Esse temor que a sociedade vive da máquina realmente ser inteligente e se sobrepor ao ser humano, que eu acho que isso muito bem. Estamos muito distantes. Uma última questão, vantagens e riscos da inovação, o que o senhor vê no judiciário? Olha, eu não consigo ver desvantagens, apesar delas existirem. É que numa compensação, os ganhos são infinitamente superiores. Mas a facilidade de acesso ao judiciário para a demanda, isso é um problema que nós teremos que nos preocupar. Os computadores advogados, né, que o mundo inteiro está apavorado com isso hoje, a substituição da profissão do advogado por um computador, os computadores peticionando direto no judiciário com assinaturas eletrônicas, eles usariam basicamente o token do advogado para fazer a petição, protocolizar e acompanhar o processo. Isso pode provocar demandas em massa que o judiciário pode não ter estrutura para responder. A gente não pode... O sistema adotado praticamente no mundo inteiro, pelo princípio da demanda, é que o judiciário, quando ele tirou do sujeito a possibilidade dele se autotutelar e trouxe para o judiciário, ele criou o direito incondicional do sujeito procurar o judiciário. E com a ferramenta tecnológica nas mãos, o número de ações que podem chegar no judiciário é gigantesco. E nós temos que estar preparados para dar resposta a isso. Muito bem. Boa sorte nesse projeto aí. Bom, nós conversamos aqui com o desembargador Wilson Almeida Benevides, que foi superintendente da tecnologia da informação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E discutimos aí o alcance da inteligência artificial aplicada ao direito e ao judiciário. Doutor Benevides, obrigado pela presença e pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.